A preocupação não muda o resultado. Ao contrário disso, ela faz com que você atraia mais situações negativas e aí vem aquele cansaço, vem os pensamentos negativos, energias distoantes e faz com que ao invés de as coisas fluírem, travem e paralisem exatamente onde você está. Prazer, eu sou Clariane Santos. Este canal é um canal que expande a consciência e que traz para você clareza sobre vários assuntos da sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aqui nos comentários se o que eu vou falar aqui vai fazer sentido para sua vida e que atitude você vai ter diante disso, de mudança, como você vai aplicar isso na sua vida. Gente, muitas vezes nós ficamos preocupados com situações e é natural que nós queremos resolver de uma maneira imediata, com pressa. Às vezes, dívidas que vêm, muitas vezes são relacionamentos que não estão dando certo, muitas vezes são escolhas que fizemos e que, a princípio, depois descobrimos que elas não eram aquelas escolhas mais acertadas. E isso traz uma certa preocupação. E a preocupação, ela não vai mudar o resultado. Ela não tem esse poder. Contudo, ela vai fazer com que aquilo se expanda mais, aquela energia que está gerando a própria dificuldade. E como mudar o pensamento, como mudar a nossa vibração para que possamos nos alinhar à energia que vai destravar? Primeiro ponto é tentar não focar naquilo que está trazendo aquela preocupação. E como que a gente faz, Tari? Se eu tenho conta para pagar, se eu tenho coisas para resolver, e como que eu vou resolver se eu não pensar naquilo? Primeiro é você começar com afirmações positivas ou perguntas. Como eu posso melhorar? A solução que eu preciso, como eu posso conseguir esta solução? E não é para você responder, é só para abrir e expandir o universo. Segundo aspecto, quando você se distrai com diversão, com leveza, com facilidade, buscando coisas que você faz que te traz alegria, que te permite relaxar, isso permite que você eleve a sua vibração. E, consequentemente, o universo movimente para trazer as respostas que você vem pedindo. Então, às vezes é alguém que chega com a solução, às vezes você acha dinheiro na rua, mas isso é quando você alinha a sua vibração. Quando você está com uma vibração baixa, você vai atrair mais o que? Situações que vão trazer para você aquela mesmo tipo de situação. E aí é por isso que muitas pessoas não conseguem resolver seus problemas, não conseguem encontrar soluções e continua naquela tal roda dos ratos, correndo atrás de não sabe nem o que, e a vida vai passando. Nós estamos numa era onde o que vem sendo informado, trazido pelas consciências divinas, pelas consciências espirituais elevadas, consciências crísticas, que é a época da liberdade. Não é essa liberdade desvirtuada com base no ego, na raiva, na ira, no egoísmo, na competição. É uma liberdade com base no ser divino, onde isso expande, isso fortalece, isso cresce, isso une. E essa liberdade, ela vem de dentro para fora e traz para nós essa consciência de elevação. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes nós ficamos presos em padrões de repetição, em situações das quais não queremos, mas só olhamos para aquilo, só focamos naquilo. E esse foco para o negativo expande o que é negativo. E aí é preciso tirar o foco para criar algo diferente e expandir uma energia de criação, de criatividade, de expansão, de prosperidade, de magnetismo. Quantas e quantas vezes você já percebeu que a solução veio para algumas situações na sua vida quando você estava totalmente despreocupado daquilo ou realmente focado em outra coisa? E quando você menos esperou, aquilo chegou até você. A resposta chegou até você. Foi algum amigo que ligou? Foi alguém que deu a solução? Foi alguém que falou uma mensagem para você? Aí você falou, nossa, como eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes porque você estava focado no problema. Ou como resolver esse problema. E quando você olha para a solução, que talvez você ainda não saiba qual é a solução,
você recebe a informação. Porque no universo, todas as informações elas já estão disponíveis, só que nós não estamos acostumados a acessar essa informação, porque nossa intuição muitas vezes está travada, porque muitas vezes nós estamos sobrecarregados com os pensamentos conflitantes, excessivos, porque muitas vezes estamos sobrecarregados com o trabalho diário, com o ter que fazer sempre, dar conta de tudo, o priorizar outras pessoas, o ser bonzinho demais, o correr atrás de conquistas materiais. Eu não estou falando aqui que ter ambição é ruim, mas eu estou dizendo o seguinte: muitas vezes está tão focado em comprar, comprar, em adquirir, 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 que você ainda não comprou aquilo, que você está tão longe de conquistar aquilo, mas você está morrendo, se desgastando, adoecendo, e parece que nunca chega para você. Porque o que eu gosto de falar é que o esforço só por esforço, ele não tem o poder de mudar um resultado. Então, quantas e quantas vezes, né? Vou dar um exemplo. Quantas e quantas vezes você vê pessoas ao seu redor que há anos se mata de trabalhar, não tem tempo nem para lazer, para nada. Se mata mesmo, sabe? Se esforça e não conseguiu nada. Só que o que é dito para nós? Que o esforço, a pessoa esforçada, a pessoa que se sacrifica, a pessoa que se mata, é realmente a que tem valor. Se uma pessoa consegue algo com mais facilidade, o que as pessoas falam? Ah, foi fácil. Ah, não merece, não tem mérito. Tira o descrédito da outra pessoa. Nós que trabalhamos na internet, também muitas vezes ouvimos que, nem trabalha, só grava esses videozinhos. Mas não imagino, né, os bastidores, porque para gravar um vídeo desse, você tem que ter repertório, você tem que buscar conhecimento, estudar, você tem que editar, você tem que postar, você tem que ter uma rotina. Fora os trabalhos que a gente faz, né, de atendimento com as pessoas, eu tenho as mentorias. Então, você começa a enxergar de modo... É um serviço que é mais leve do que muitos, com certeza. Isso não dá para negar. Porque eu trabalho no conforto da minha casa, eu faço meu horário, entende? Mas as pessoas ainda estão acostumadas nessa realidade de fazer, 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 sacrificar, esforçar. E quando, na verdade, não é isso que muda a sua realidade. É sim, claro, ter organização, disciplina, trabalhar, mas também ter o tempo propício para o lazer, para o divertimento. Porque é nesse momento que você cria, que você recebe a intuição, que você se abre. Quando você para, quando você ouve, quando você medita, quando você reflete, quando você se diverte, você abre os canais da sua audição, você abre a sua intuição, os seus olhos, de ver aquilo que você não estava vendo. E as respostas, elas chegam até você naturalmente. Então, nós estamos numa era onde existe esse caminho para a liberdade onde nós saímos desse padrão, onde vivemos repetindo os ciclos kármicos, os ciclos repetitivos, as mesmas histórias de medo, de relacionamentos fracassados, de desconexão da intuição, de falta de verdade, de falta de propósito. E quantas pessoas estão se sentindo cada vez mais vazias? Cada vez mais com pensamentos de eu não queria estar vivo, como tudo é mais difícil, como estou triste. Não gosto nem de estar falando, né? Mas a gente fala porque é importante que você perceba. E aí, continua afirmando, nada dá certo para mim. E são essas palavras que você cria mais e mais disso. Então, precisamos sair desse padrão para que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente expanda. Eu estou tentando falar aqui de uma forma bem simples, bem aberta, para que você, que nunca teve essa oportunidade de entender como funciona o universo, entenda de uma forma mais simples mesmo. Toda vez que você sente raiva e que você deseja algo de ruim para outra pessoa, isso vai voltar para você com mais intensidade. Porque tudo que vai, volta. É a lei do retorno, né? Que existe no universo. Então, se você emana paz, amor, prosperidade para as pessoas, isso volta. É por isso que Jesus sempre falava: perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Porque é difícil. Mas quando você aprende a perdoar, a olhar para aquela pessoa que ela está tendo os desafios dela, e que isso é entre ela e ela, você deixa com ela.
sabe? E aí você vive a sua vida. É aquilo, aquela energia que ela emanou para você, seja te desejando mal, seja te amaldiçoando, enfim, seja fazendo o que for, volte para ela. Porque encontrou aqui em você uma barreira onde impediu que aquilo chegasse até você e voltou para ela. Porque a sua vibração se elevou na alegria, no perdão, no amor, nos seus sonhos, no seu propósito, na sua vida. Mas quando você está cheio de raiva, de mágoa, de tristeza, você abre o seu campo, é como se eu abrisse um portal aqui assim, ó, no seu coração, e aquela energia chegasse até você, aí você recebe com intensidade. E aí vocês ficam, ó, trocando a energia, vocês ficam emaranhados, vocês ficam ligados, conectados com essa mesma energia. Por isso que é importante você soltar o que não te faz bem, soltar aquilo que não deu certo, soltar os pesos e parar também de querer salvar todo mundo. As pessoas, elas estão no seu degrau de evolução. Você traz a consciência, você fala, mas você não deve julgar, não deve criticar. E se ela quer continuar vivendo aquela mesma vida, deixe que viva. Quando nós começamos a ter o conhecimento, quando nós começamos a mudar a nossa vida, quando nós começamos a ter uma percepção de mundo diferente, é muito natural que nós queremos levar as pessoas que amamos juntos. Então, às vezes, nós vamos falar com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos, e eles não vão entender, vão achar que estamos ficando loucos. E muitas vezes nós queremos forçar. Quem nunca? Eu falo que no começo, quando eu comecei com as terapias energéticas, com o conhecimento, com a numerologia, com tudo que sei hoje, eu comecei querendo trazer as pessoas que eu amo de volta. Queria mostrar o quanto esse universo que eu estava conhecendo era maravilhoso e as informações que eu tinha estavam mudando a minha vida e que poderiam mudar a vida delas. Sair de um estado de doença para a saúde, sair de um estado de escassez para a prosperidade, sair de um aprisionamento para a liberdade. Quantas e quantas pessoas estão vivenciando, por exemplo, ciclos dolorosos e difíceis em trabalhos que elas não amam, que elas não querem mais estar, mas elas estão se obrigando a estar ali por conta da questão financeira. E que, na verdade, não é o financeiro que a está prendendo ali, mas são as crenças inconscientes que ela tem. A crença de que não merece algo melhor, a crença de que é difícil conseguir algo diferente, a crença de que é difícil trabalhar em algo que ela ama, de que ela não vai ter sucesso naquilo, a crença de que é escasso e que ela precisa manter aquele trabalho a todo custo, a crença de que se ela sair não vai conseguir se manter, não vai ter outras possibilidades. E aí, todas as vezes que ela tenta, né, procurar algo diferente daquilo, aquele padrão de crença faz com que ela permaneça naquele mesmo lugar, que está gerando dificuldade, dor, escassez, sofrimento, resistência. E aí, se você parar para pensar, essas mesmas pessoas dizem que quando elas recebem o salário dela, o salário não rende. Parece que vai tudo. Mas não rende porque ela está colocando energia além do que ela consegue, naquilo que já não faz mais sentido, e a alma dela fica gritando. É hora de você romper, é hora de você buscar algo diferente, é hora de você acreditar em algo diferente, é hora de você ir para algo maior, é hora de você sair dessa prisão, é hora de você mudar. E aí, quando você não faz isso, você se prende. Então, eu quis levar muitas pessoas para o lugar onde eu já alcancei consciência, para que elas pudessem sair disso. E muitas não quiseram. E no começo, eu me chateava. E eu percebia que essa minha chateação bloqueava mais o meu fluxo. Até que um dia eu falei, eu não vou mais. Insistir, não vou dar mais uma de Salvador, porque a gente tem muito disso, né, de querer salvar todo mundo, de mostrar o quanto é bom. Não vou. Conhecimento aqui, compartilho para quem quer ouvir, para quem quer acessar. Meus clientes que também vêm até mim e contratam mentorias, tratamentos energéticos. Inclusive, dia 17 agora, 17/8, vamos ter radiestesia da riqueza de portal, 30 dias de ativação para trabalhar a energia do dinheiro, da prosperidade. E aí você encontra informações também no link da descrição desse vídeo, se você quiser. Fica o convite. E aí eu soltei. E é interessante que quando a gente solta, as pessoas vão observando. Elas começam a observar a sua mudança. E começam a ter curiosidade. Elas começam a beber um pouquinho na fonte. E cada vez que elas bebem um pouquinho, você abre para elas beberem essa fonte, né, do seu conhecimento, daquilo que elas estão dispostas a receber. Não mais. É sempre o que elas estão dispostas. Porque o limite da ajuda também
é dentro do que elas estão abertas para receber. Porque se você forçar, além do que elas estão disponíveis naquele momento, você acaba causando um abuso energético. E aí você percebe que a relação com as pessoas começa a ficar estranha. Então é isso. Eu percebo, por exemplo, que eu abro muitos portais de consciência, principalmente onde eu passo. E não é nem falando, muitas vezes é falando, mas é energeticamente, porque a energia ela fala, as pessoas observam. Então, eu tive um restaurante, morei em Mato Grosso do Sul, tive um restaurante, fiquei 1 ano com esse restaurante, e que era algo que eu não queria mais. Comecei animada, empolgada, e depois, nossa, começou a trazer aquele esforço sobrenatural. Do tipo que eu acordava 3 horas da manhã e só ia dormir 11 horas da noite, 11h30. E sempre naquele esforço consciente, naquele sacrifício, naquele sofrimento, e o dinheiro vinha, mas vinha com muito sacrifício. E eu tive um período antes disso, de que o dinheiro vinha com muita leveza. Só que as minhas crenças, né, meu padrão de crenças naquele momento estava de que eu tinha que me sacrificar. Então eu passei 1 ano nesse restaurante me sacrificando. E aí eu me sentia merecedora. Até que eu entendi que o meu padrão de crenças estava fazendo com que eu me sacrificasse ao máximo. Naquele restaurante, numa situação que eu não queria mais e que eu não estava mais pronto. Mas eu tive que passar por essa situação que eu não queria para entender o que eu queria. E aí, contudo, mesmo tendo bastante rendimento naquele momento, eu falei, eu preciso romper com isso. E eu preciso ter coragem de ir para onde a minha intuição está chamando. E eu encerrei as atividades daquele restaurante. Muitas pessoas não compreenderam, né? Ah, porque o cara tá ficando doido, porque o cara tá deixando uma mina de dinheiro. Mas eu estava adoecendo, estava ficando depressiva, sabe? Não tinha mais vida. E o meu corpo dando sinais. Estava engordando também, mexeu muito com meus hormônios. Então o corpo estava dando sinais daquilo que eu estava reprimindo. E aí quando eu rompi, que leveza. E aí veio oportunidades, veio outras coisas. Mas eu percebi também na minha vida que todas as vezes em que eu vibrei no medo de perder, no medo de não dar certo, na escassez, as coisas elas bloqueavam. E tudo que acontecia, eu era mais disso que eu atraía. Então, eu perdia incontáveis quantias de dinheiro, investimentos, oportunidades. E aí, quando eu perdia tudo, estava assim de novo sem nada, aí eu sentia paz. Tá vendo o sistema de crença da pessoa? Aí eu sentia paz. Aí eu começava a me divertir de novo, começava a pensar em outras coisas. E aí, nesse momento, algo expandido dentro de mim eu criava. E eu renascia das cinzas. E aí é esse o processo, cara, que tem que vivenciar? Não. Porque às vezes a gente está escolhendo um caminho mais doloroso, de percas constantes, então isso inclui perder pessoas, já crescer para evoluir. E aí só depois dar valor àquela pessoa que a gente tinha, sabe? E aí tem processos que você passa porque você está escolhendo o caminho mais difícil. Porque ensinaram que é preciso sofrer, que é preciso doer para valer a pena, para ter um aprendizado ou para que as coisas venham. E eu não falo que não teremos desafios, porque desafios a gente sempre tem, desafios, obstáculos, e eles até nos impulsionam. E que é possível continuar crescendo na felicidade, na alegria, no prazer, na diversão, na liberdade de sermos quem somos, na liberdade de intuir, de sentir, de ir para a vida. Mas nós muitas vezes não escolhemos, porque queremos ir aonde a manada está indo. E onde a manada está indo, gera um conflito dentro de nós entre o que eu quero ser, o que eu realmente sou, para aquilo que eu preciso ser para agradar as pessoas. E muitas vezes nós escolhemos ser aquilo que agrada as pessoas e deixamos de escolher ser aquilo que nós somos. E é o caminho inverso, tá? A gente tem que ser quem somos, com a nossa verdade, com a nossa consciência, com a nossa expansão, com aquilo que queremos fazer na nossa vida, com propósito, com alegria, com leveza e com facilidade. E eu não falo que nós não teremos que nos esforçar. Sim, o esforço consciente, o esforço na medida certa, que traz resultado. E aí, sermos quem somos, escolher fazer o que amamos,
é que traz o resultado. E quando eles começam a vir, eles vêm de fontes de onde nós nem esperamos. E aí você começa a perceber que as coisas começam a se alinhar, a fluir. Pessoas chegam na sua vida com leveza, você atrai amizades que estão em reciprocidade com você, o dinheiro vem com mais leveza, e aí você sente mais entusiasmo, você se conecta mais com a sua intuição, você percebe que o seu corpo sente, você entra em harmonia com a natureza. E aí você sente necessidade de comer coisas mais saudáveis, de buscar lugares onde tem mais natureza, você sente necessidade de trabalhar com mais propósito, com mais verdade, com disciplina e organização, porque olha só, liberdade, leveza não significa que você não vai ter disciplina e organização, porque disciplina, organização, ritmo são importantes para que haja prosperidade e expansão. Então isso é energia que é importante na nossa vida. Por isso, permita-se ver com outros olhos, abrir os seus horizontes, expandir, transmutar, deixar ir os apegos, deixar ir os medos e escolher ver o novo diante de você. Nas minhas mentorias, eu gosto de trazer essas visões das pessoas, porque às vezes elas estão tão limitadas dentro de caixinhas que elas mesmas se permitiram serem colocadas para caber, que elas acabam ali limitando. E aí elas acham que está até confortável muitas vezes, né? E elas só estão apenas na sua zona de sobrevivência. E a zona de sobrevivência só faz com que você corra de ser a presa e tente ser o predador, e aquela corrida dos ratos infinita. Não é essa zona de sobrevivência. É sair dessa zona de sobrevivência e ir para a vida, viver, experienciar e sentir. Sentir com todos os seus sentidos, sentir com a sua alma. E aí essa sensação de vazio que muitas vezes você pode sentir é a sua alma gritando: chega, preciso romper, preciso sair dessas inverdades, dessas máscaras, desses pesos, desses padrões. Muitas vezes são padrões que você está trazendo da sua família, da sua ancestralidade, porque sua mãe viveu, porque o seu pai viveu, porque você foi ensinado assim, porque você ainda honra o inconsciente. E aí você precisa se libertar disso também. E na minha mentoria, né, eu trago muito essa consciência para as pessoas, a gente faz movimentos, a gente faz liberações e expande a visão, porque é como, às vezes a gente está tão assim preso com vendas nos olhos que a gente não consegue enxergar além. E aí quando alguém vem e te abre a visão, esse vídeo está fazendo exatamente isso, você consegue enxergar novas coisas. E aí você fala, como que eu nunca vi isso antes? Como eu nunca senti isso antes? Como eu nunca percebi isso antes? Às vezes o amor da sua vida está bem ao seu lado e você está tão focado em tantas coisas que você não consegue dar atenção ao amor da sua vida. E aí o amor da sua vida vai. Quando você perde esse amor da sua vida, você fala, sempre esteve ali, eu nunca vi. É aquela velha história, né, dos filmes, onde os amigos estão ali, né, o homem e a mulher, amigos apaixonados, na verdade não sabiam, um é apaixonado por um e o outro não é, e vai buscar em tantas outras coisas, sabe? Vai buscar em tantas outras coisas. E aí você percebe que aquele amigo, nesses filmes, quando a pessoa que está apaixonada por ele encontra outra pessoa ou começa a seguir a vida, percebe que aquela ausência começa a fazer falta. E que era o amor da vida. E aí começa a correr atrás para tentar conquistar. Então não espere, sabe? Não espere isso acontecer na sua vida, com os seus sonhos, com as pessoas que você ama, com o seu trabalho, com o seu propósito, para você perceber que o que você ama sempre esteve dentro de você, e as pessoas que você precisa estão bem próximas e que você só não está percebendo porque você não abriu ou não expandiu os seus horizontes. Então, mude seus pensamentos, olhe para suas crenças, permita-se abrir, permita liberar a preocupação que trava a sua vida, que traz bloqueios, que te impede de viver com mais verdade, com mais facilidade. E expanda. É possível. Pode ser leve, pode ser bom, pode ser divertido e pode ser extremamente gostoso você fazer diferente. Você só precisa ter coragem para romper. E você consegue.
Se você decidir, se você escolher, você consegue. Cara, mas o meu problema é o trabalho que eu não gosto. Se é um trabalho que você não gosta e você precisa desse dinheiro, então comece a se organizar. Faça um planejamento. Daqui a 3 ou 4 meses, eu pretendo realmente sair disso. Então, eu preciso ter uma reserva. Como que eu vou conseguir sair disso? Se eu preciso ter um outro trabalho, então vai procurando. Se eu preciso me organizar para trabalhar de forma autônoma, vai se organizando. Nas horas vagas, comece a fazer, sabe? E rompa com os medos, com os padrões. Você tem a solução. Você é a chave. Você só precisa enxergar isso. Gratidão se você chegou até aqui comigo. Deixe nos comentários que assunto você gostaria que eu trouxesse. Me fala se está fazendo sentido para você, se está ressoando na sua alma.